O milagre de Kelly, livrada da pioderma gangrenoso no culto. Kelly tinha apenas 23 anos quando sua vida começou a desmoronar. Não foi de uma vez, mas aos poucos como uma ferida que não sara. Primeiro foram pequenas manchas vermelhas nas pernas que ela atribuiu a alergias ou picadas de inseto. Depois as lesões cresceram, doloridas e purulentas, espalhando-se como fogo por sua pele. Os médicos a princípio receitaram pomadas e antibióticos, mas nada adiantava. Até que após meses de exames e consultas, veio o diagnóstico: pioderma gangrenoso, uma doença rara e agressiva, que destrói a pele e pode levar a complicações graves, inclusive a morte. Os médicos foram claros: não havia cura, só controle. E mesmo assim, com medicamentos caríssimos que Kelly, desempregada e morando com a mãe em um bairro simples de São Paulo, não tinha como pagar. A dor era insuportável. As feridas supuravam, cheiravam mal, e ela já não conseguia mais esconder as pernas inchadas e cobertas de gases. A vergonha a isolou. Parou de sair de casa, evitou até olhares da própria família. Por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite, abraçada ao travesseiro para abafar os soluços. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de porta, uma senhora de cabelo branco sempre vestido com saias longas e blusas discretas, bateu à sua casa com um prato de sopa. Kelly, envergonhada, tentou esconder as pernas, mas Dona Maria não desviou os olhos. Em vez de nojo, havia uma tristeza profunda em seu olhar. "Minha filha, você está sofrendo muito", disse a vizinha, sentando-se à beira da cama. "Mas Deus não quer isso para você. Na minha igreja já vi coisas que nem os médicos explicam. Feridas que sararam, doenças que sumiram. O Senhor ainda faz milagres." Kelly ouviu em silêncio. Não era religiosa. A mãe, sim, tinha sido criada na congregação cristã no Brasil, mas depois que o pai as abandonou, deixará de frequentar. Kelly só conhecia a igreja de passagem, um prédio simples, sem cruzes nem imagens, onde as pessoas entravam vestidas com recato e saíam com o rosto iluminado. "Não tenho fé", Dona Maria murmurou, secando as lágrimas. "E mesmo que tivesse, Deus não ia querer saber de mim." A vizinha segurou sua mão, áspera pelo trabalho, mas quente. "Fé não é ter certeza, filha. É ir mesmo assim." No domingo seguinte, Kelly entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era humilde, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. As irmãs usavam saias abaixo do joelho e blusas de manga, os irmãos, camisas abotoadas e calças sociais. Ninguém a olhou com estranhamento, embora suas feridas estivessem visíveis abaixo da saia longa que Dona Maria lhe emprestara. O ancião, um homem de voz serena e postura respeitosa, dirigia o culto com simplicidade. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de esperança e misericórdia. "Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pois só tu tens poder para meu mal curar." Kelly sentiu algo estremecer dentro dela. Não era emoção passageira, mas uma certeza quietinha, como uma semente brotando no escuro. Quando o ancião pediu que os presentes orassem pelos enfermos, Dona Maria a levou até a frente. Kelly tremia. Nunca tinha estado tão exposta, tão frágil diante de estranhos. Mas as mãos que se estenderam sobre sua cabeça eram gentis, e as orações fervorosas. "Senhor, olha para esta jovem", ouviu o ancião dizer. "Tu conheces seu coração. Se é da tua vontade, estende tua mão e cura suas feridas, para que muitos vejam e glorifiquem teu nome." As lágrimas escorriam sem controle. Kelly não sabia orar direito, então só repetia: "Ajuda-me, Senhor, ajuda-me." Os dias seguintes não trouxeram mudança imediata. As feridas ainda doíam, a pele ainda supurava. Mas algo em Kelly era diferente. Ela começou a frequentar os cultos, mesmo com dor. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos de irmãos que haviam sido libertos de vícios, de doenças, de desesperos. Uma irmã, chamada Ana, que tinha sido curada de um problema nos rins, sentava-se ao seu lado e lia passagens da Bíblia em voz baixa. "A fé é como uma planta", disse Ana certa vez. "Precisa ser regada todos os dias." Kelly começou a regar a sua. Orava de manhã, à noite, antes de dormir. Pedia forças, não só a cura. E aos poucos, notou que as feridas paravam de crescer. A dor diminuía. Até que numa quarta-feira à noite no culto de doutrina, enquanto o ancião falava sobre a importância da Santa Ceia, Kelly sentiu um calor estranho nas pernas. Levou a mão até a gaze e ao retirá-la, viu que o pus havia secado. A pele, antes inflamada, estava rosada, como se estivesse cicatrizando de dentro para fora. Ela não disse nada a ninguém. Quis ter certeza. No dia seguinte, ao trocar os curativos, a enfermeira do posto de saúde arregalou os olhos. "Isso não é normal", murmurou, examinando as lesões.
parece que estão sarando, mas pioderma gangrenoso não sara assim. Kelly sorriu. Sabia que não era normal. Era um milagre. No domingo seguinte, Kelly estava de pé diante da congregação, dando seu testemunho. Suas pernas, antes cobertas de feridas, mostravam apenas marcas claras, como lembranças de uma batalha vencida. Sua voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas os irmãos oraram por mim, e Deus ouviu. Não foi medicina, não foi sorte. Foi a mão do Senhor. O auditório ficou em silêncio por um momento. Depois, um irmão se levantou. Glória a Deus! E então, como uma onda, todos repetiram com lágrimas nos olhos. Glória a Deus! Depois do culto, muitos se aproximaram para abraçá-la. O ancião, com os olhos úmidos, colocou a mão em seu ombro. Você foi fiel no pouco, minha filha. Deus honrou sua fé. Naquela mesma tarde, Kelly foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal como símbolo de uma vida nova. Quando emergiu, sentiu que não era só a doença que tinha sido lavada. Era o medo, a vergonha, a solidão. Anos depois, Kelly ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Agora, é ela quem leva sopa para os doentes, quem ora pelos que chegam sem esperança. Aprendeu que milagres não são só para os que têm fé perfeita, mas para os que mesmo fracos se entregam nas mãos de Deus. E toda vez que canta o hino Deus é fiel, Deus é bom, sempre cumpre o que prometeu, lembra daquelas feridas que sararam não pela medicina, mas pela graça. Não pelo merecimento, mas pelo amor. Porque no final, a maior lição não foi a cura, foi descobrir que mesmo nas trevas, Deus nunca nos abandona. E que às vezes basta um passo de fé para que Ele faça o impossível. No mesmo bairro onde Kelly encontrou sua cura, morava um homem chamado Roberto. Ele era conhecido como o gigante triste não pela altura, mas pelo peso que carregava no coração. Há mais de uma década, uma depressão profunda o mantinha preso em casa, como se as paredes fossem as únicas coisas que o impedissem de desabar. Os remédios ajudavam um pouco, mas era como tampar o sol com a peneira, a escuridão sempre voltava. Sua esposa, Dona Maria, já não sabia mais o que fazer. Até que um dia, enquanto assistia a um culto pela TV, ouviu um pastor dizer: Deus não muda as coisas só para quem está na igreja, mas para quem está disposto a dar um passo em direção a Ele. Aquela frase ecoou na alma dela como um chamado. Naquela noite, com lágrimas nos olhos, ela colocou a mão no ombro do marido e disse: amanhã a gente vai na Universal. Só uma vez. Se não mudar nada, a gente volta para casa. Roberto foi mais por cansaço do que por fé. Sentou-se no fundo do templo de cabeça baixa, como se quisesse se esconder até do próprio Deus. Mas quando o bispo começou a orar pelos enfermos, algo dentro dele estremeceu. Não foram palavras bonitas ou promessas fáceis, foi a autoridade com que aquele homem falava, como se estivesse vendo o invisível. Senhor, onde está a tua glória? Manifesta-te aqui. A voz do bispo cortou o ar, e Roberto sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. De repente foi como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas. Ele não soube explicar depois, mas na hora só conseguiu chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se algo que o sufocava há anos tivesse sido arrancado de dentro dele. Quando saiu do templo, o céu parecia mais azul, o ar mais leve. Dona Maria olhava para ele com os olhos arregalados. Roberto, seu rosto mudou. Ele não tinha palavras. Só sabia que pela primeira vez em anos queria viver. Nos dias seguintes, a transformação foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Roberto começou a ajudar na obra da igreja, arrumando cadeiras, distribuindo folhetos. Não era mais o homem que se escondia do mundo, agora, ele sorria para estranhos, contava sua história sem vergonha. Não foi a psicóloga, não foi o remédio. Foi Deus. Ele me tirou do poço quando eu nem tinha força para pedir, dizia, com a voz firme de quem tinha visto o milagre de perto. Um domingo, enquanto orava por um jovem que chegará ao templo com ideias de suicídio, Roberto sentiu novamente aquela presença forte. Deus não me curou só para eu ficar bem, foi para eu ajudar outros a saírem das trevas, entendeu? E assim o gigante triste virou um gigante de fé, provando que até a noite mais longa termina quando Deus decide que é a hora da luz brilhar. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam. E toda vez que Roberto canta, o sangue de Jesus tem poder, ele lembra que a maior vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que no meio delas, Deus está segurando nossa mão. Roberto não imaginava que sua própria história de dor se tornaria a chave para libertar tantos outros. Depois daquele domingo em que Deus usou suas mãos para tocar o coração daquele jovem, as portas se abriram de um jeito que só o sobrenatural explica.
O rapaz, que chegará ao templo com os olhos vazios e um plano macabro na mente, saiu dali com lágrimas de alívio e um propósito novo. Se Deus mudou ele, pode mudar qualquer um, Roberto pensou, e essa certeza o impulsionou a se dedicar ainda mais ao trabalho na igreja. Os dias se passaram, e o que era um testemunho pessoal virou um ministério de restauração. Roberto começou a visitar hospitais, presídios e até mesmo as ruas onde antes se escondia nas sombras. Não levava sermões decorados, mas a marca das cicatrizes que Jesus havia transformado em sinais de vitória. Eu já estive onde vocês estão, dizia, olhando nos olhos daqueles que a sociedade havia desistido. Mas se Deus me ressuscitou, Ele pode fazer o mesmo por vocês. E os milagres não pararam. Uma mãe desesperada cujo filho estava envolvido com drogas, procurou Roberto depois de um culto. Eles disseram que não tem mais jeito, que ele vai morrer, chorava. Roberto orou com ela, não com palavras bonitas, mas com a autoridade de quem já viu Deus agir no impossível. 3 semanas depois, aquele mesmo jovem que todos davam como perdido, entrou no templo de cabeça baixa, mas com um brilho nos olhos que só a presença de Deus pode acender. Eu sonhei com um homem alto que me chamou pelo nome e disse, volte, contou. Era a voz que Roberto já conhecia bem, a mesma que o havia chamado das trevas anos antes. Mas o maior teste ainda viria. Um dia, enquanto pregava em um bairro violento, Roberto foi cercado por um grupo de homens armados. Um deles, com o rosto marcado pelo ódio, apontou a arma para sua testa. Você acha que seu Deus vai te salvar agora? Zombou. Roberto não tremeu. Fechou os olhos e sorriu. Ele já me salvou uma vez. E se hoje for a hora de eu ir para casa, vou com a certeza de que cumpri meu chamado. Silêncio. O gatilho não foi puxado. Em vez disso, ouviu-se um choro abafado. O homem baixou a arma e caiu de joelhos. Como você pode ter tanta paz? Perguntou, quebrado. Porque eu já estive no inferno, e Deus me tirou de lá. Agora, eu vivo para levar outros comigo, respondeu Roberto, estendendo a mão para levantá-lo. Hoje, anos depois, aquele gigante triste é conhecido como o homem que não teme as trevas porque sabe que a luz já venceu. Sua vida é um farol para os perdidos, e sua história é contada não como algo do passado, mas como uma prova viva de que Deus ainda opera milagres. Toda vez que ele sobe ao púlpito ou abraça um desconhecido na rua, repete a mesma frase, se Deus fez por mim, Ele fará por você. Basta acreditar. E assim, na Universal, o milagre de Roberto não é apenas uma lembrança, é uma semente que continua frutificando. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele a multiplica para que muitos outros possam dizer, como Roberto, eu era um morto-vivo, mas hoje eu vivo. E vivo para Ele. Naquela mesma igreja onde Roberto encontrou a luz, uma jovem chamada Marisa chegava arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico que parecia uma sentença, uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Você tem, no máximo, 6 meses, ouvirá do especialista, que nem conseguiu olhá-la nos olhos ao dar a notícia. Marisa sentou no último banco, como se quisesse se esconder de Deus, como se ele não a visse ali, tremendo de medo e desespero. Foi então que Roberto, agora um obreiro dedicado, se aproximou. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com a mesma sinceridade que um dia havia salvado sua própria vida. Eu também já ouvi que não tinha jeito, disse ele, sentando ao lado dela. Mas aqui a gente aprende que a última palavra não é dos homens. É de Deus. Marisa olhou para ele, incrédula. Como aquele homem, que irradiava uma paz tão grande, poderia entender sua dor? Roberto não falou mais nada. Apenas a levou até o altar, onde o pastor orava por outras pessoas. Segura minha mão, pediu ele, enquanto os louvores enchiam o templo. Marisa sentiu algo estranho, não era esperança, ainda não. Era só um alívio de não estar sozinha naquele momento. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade, Roberto sussurrou no seu ouvido, deixa Deus fazer o que ele faz de melhor, o impossível. Os dias seguintes não foram fáceis. Marisa ainda sentia as dores, ainda via o relatório médico na gaveta, ainda acordava à noite com medo. Mas algo havia mudado. Ela começou a ir à igreja não por obrigação, mas por necessidade. Precisava ouvir aquelas palavras de fé, precisava ver rostos como o de Roberto, que provavam que milagres não eram contos de fada. Uma noite, durante uma corrente de oração, ela caiu no chão, chorando sem conseguir parar. Não era tristeza, era como se algo pesado estivesse saindo dela. 3 meses depois, Marisa voltou ao médico para um exame de rotina. O mesmo doutor que lhe dera a sentença de morte olhou os resultados, franziu a senho, olhou de novo. Isso não faz sentido, murmurou. Os tumores sumiram. Não há mais nenhum sinal da doença.
Marisa não gritou, não pulou. Apenas sorriu, porque já sabia. Deus havia falado mais alto que qualquer laudo. Hoje Marisa está ali na Universal, ao lado de Roberto, contando sua história para quem chega desanimado. Eu vim aqui achando que Deus tinha me esquecido, diz ela, segurando a mão de uma mulher que chora no banco da frente. Mas ele só estava preparando o meu milagre. E o seu também está a caminho. Porque na Universal os milagres não são coincidências. São respostas. Respostas para quem, como Roberto e Marisa, ousou acreditar quando tudo dizia não. E toda vez que as luzes do templo se acendem, é como se Deus sussurrasse: eu ainda estou aqui, e não vou parar. Naquela mesma noite, enquanto Marisa compartilhava seu testemunho, uma jovem chamada Ana, que estava sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um exame recém-impresso, onde as palavras câncer em estágio avançado pareciam gritar em letras vermelhas. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Não tem mais o que fazer, disseram. Mas algo na voz de Marisa a fez levantar do banco e caminhar até o altar, como se uma força invisível a puxasse. Quando o bispo estendeu as mãos sobre ela em oração, Ana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Não foi dor, não foi medo, foi paz. Uma paz tão profunda que ela abriu os olhos e sem pensar falou: eu estou curada. As pessoas ao redor a abraçaram, mas ela só tinha olhos para o bispo, que sorriu e disse: Deus acabou de confirmar. Você vai viver para contar essa história. 3 dias depois, Ana voltou ao hospital para um último check-up, mais por obrigação do que por esperança. O médico que a atendeu, um homem cético que nunca tinha pisado em uma igreja, ficou pálido ao ver os novos exames. Isso não é possível, gaguejou, apontando para a tela. Os tumores desapareceram. Não há metástase, não há nada. Ana não precisou dizer uma palavra. Ela apenas mostrou o lenço que tinha guardado no bolso, o mesmo que uma obreira da Universal havia orado e passado em seu rosto na noite do milagre. Deus fez isso, sussurrou. Agora toda quarta-feira, Ana está lá na Universal, ao lado de Marisa e Roberto, recebendo as pessoas que chegam com o coração partido. Eu também achei que era o fim, ela conta, segurando a mão de um homem que tremia com um diagnóstico de depressão severa. Mas Deus não trabalha com fins. Ele trabalha com recomeços. E é assim que a fé se espalha naquele lugar. Não por palavras bonitas, mas por vidas transformadas. Cada testemunho é como uma semente plantada no coração daqueles que ainda duvidam. O homem que entrou manco e saiu correndo. A mulher que chegou com um filho nas costas, possesso por espíritos de rebeldia, e o viu se ajoelhar chorando, livre. O casal que estava à beira do divórcio e depois de uma corrente de oração, renovou as alianças no mesmo altar onde quase desistiram. Porque na Universal os milagres não são contados, eles são vividos. E toda vez que alguém entra naquela porta com lágrimas nos olhos, saem com um sorriso no rosto e uma história para contar. Deus não mudou, o bispo sempre repete no final dos cultos, enquanto as pessoas se abraçam e agradecem. O que mudou foi você decidir confiar nele. E assim a luz do templo continua acesa, não só para iluminar o caminho de quem chega, mas para lembrar a todos: os impossíveis de hoje são os testemunhos de amanhã. E então veio ela, a última da noite, arrastando não só os pés, mas uma vida inteira de nãos. Médicos disseram que nunca mais andaria depois do acidente. Amigos sumiram quando as contas se acumularam. Até a fé ela havia guardado numa gaveta junto com as fotos de antes, da mulher que dançava, que ria sem medir as palavras. Agora, entrava na Universal apoiada em moletas, o corpo curvado pelo peso de um impossível, que carregava como um fardo. O bispo nem precisou chamá-la. Quando os louvores subiram e o Espírito Santo começou a mover-se entre as fileiras, algo dentro dela estremeceu. Não foi a dor nas pernas, mas a voz que sussurrou: levanta. Primeiro, um tremor nos dedos que apertavam as muletas. Depois, um calor nas coxas, como se músculos adormecidos despertassem. E então, então ela sentiu os pés tocarem o chão. Não com dor, mas com força. As muletas caíram. Um silêncio cortou o culto. E quando ela deu o primeiro passo sozinha, firme, como se nunca tivesse perdido a capacidade, o templo explodiu. Não em gritos, mas em choro. Porque ali, entre lágrimas e mãos levantadas, todos entenderam: aquele não era só o milagre dela. Era prova de que Deus não escolhe os merecedores, ele escolhe os que ousam crer. Na saída, ela não corria ainda, mas caminhava com a leveza de quem havia largado muito mais que moletas. Ao lado, uma criança, o mesmo menino antes possesso, lhe estendeu um papel dobrado. Para quando você dançar de novo, escreveu, com um desenho de sapatos de bailarina.
Ela riu, guardou no bolso e abraçou o pequeno profeta. Porque os milagres não são só curas. São o casal que reaprende a se olhar nos olhos. O vício quebrado, a dívida paga, o filho que volta para casa. São as cicatrizes que viram testemunhos e as lágrimas que regam a semente da fé. Deus não mudou. O que mudou foi a coragem de entrar pela porta certa, não como mendigos de bênçãos, mas como herdeiros de promessas. E a luz do templo continua acesa, não para mostrar o caminho, mas para lembrar: o impossível é só um convite de Deus para você escrever uma história que ninguém mais poderia contar. Qual será a sua?